Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Eu sou a Cida Benete, assessora de cerimonial e protocolo aqui da Câmara de Vereadores. Está no ar mais o TV Câmara, você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube, né? O programa de hoje está aqui conosco para mais um bate-papo, o vereador Cícero Altraiter, do MDB. Iremos conversar sobre as áreas em situação de risco que foram as atingidas, né, pelas chuvas, pelo estado de calamidade pública que foi decretado pelo nosso prefeito. Vereador Cícero, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre os trabalhos da Câmara. Muito bem. Vereador, diante as recentes condições climáticas, né? Como o vereador avalia os estragos causados pela chuva na nossa comunidade? Extremamente preocupante, né, Cida, o que ocorreu na nossa cidade. Algo, uma magnitude de que nós não tínhamos visto ainda. Pela precipitação da chuva, pelos danos ocorridos, é algo muito grave, sim, né? E é ciente de todos nós essa gravidade. Estamos analisando de uma maneira geral, né? Logicamente, e a cidade ela continua estruturada e pronta para receber os turistas, né? Inclusive o executivo, em determinado momento, nessa crise, vamos chamar assim, nos chamou porque a notícia ruim ela se espalha muito mais do que a notícia boa, né? Então, estava circulando no Brasil inteiro toda a parte ruim que aconteceu em Gramado. E o executivo chamou o trade turístico, os vereadores, para acompanhar aquela reunião, naquele determinado momento, falando que Gramado, sim, ocorreu danos, né, que há pessoas fora de suas casas, que há muitas áreas atingidas, mas que a estrutura turística está ali apta e pronta para receber os turistas. Bom, concordo, sim. Só que é muito complicado para as pessoas atingidas ouvirem isso, né? Então, a gente com muito cuidado, com muito zelo a todas essas áreas atingidas, as pessoas que tiveram que deixar suas casas, as pessoas que perderam suas casas, as pessoas que estão longe ainda de suas casas, né? Nós, como vereadores, em seguida aí formamos uma comissão, fizemos uma reunião com esses moradores e estamos em contato, em debate, né, com cada comunidade atingida, verificando os fatos, os estragos, o que ocorreu, as dificuldades e buscando soluções para cada caso. A situação é muito complexa, Cida, porque foram várias regiões atingidas, né? Se deu mais ênfase aqui a região dos Três Pinheiros, logicamente, porque foi a de maior abrangência, onde acabou caindo aquela edificação e o bairro inteiro sendo evacuado, né, numa maneira de precaução, digamos, né, porque não se sabia o que poderia ocasionar, né, tanto do desabamento daquele prédio, se viria a terra abaixo, quanto ali são 3 pontos específicos, né, na perimetral, o muro de contenção, as árvores inclinadas, então ali havia um risco muito grande por precaução, os moradores tiveram que deixar seus lares. Nós cobramos muito do executivo, né, ações para dar uma guarida, uma resposta, saber o que aquela comunidade faria. Entendemos também que os laudos muitas vezes são demorados e o executivo cobrou também, atendeu esse nosso pedido e fez da forma mais rápida possível um estudo delimitando 3 áreas ali especificamente. Então, os Três Pinheiros, onde numa primeira área, em torno de 70% da população pode retornar para suas casas, né? Uma outra segunda área, onde precisam ser feitas algumas obras, alguns cuidados ali, como corte de árvores, reforço naquele muro de contenção, né, para que os moradores possam voltar, e uma terceira área de uma situação mais complexa, que precisam obras mais estruturais para dar garantia para que as pessoas daquela região, então, dos Três Pinheiros, poderem voltar. Isso especificamente nos Três Pinheiros. Então, a comissão ajudou nessa cobrança. Essa comissão
esteve com a presença aqui do Ministério Público, nós fizemos uma reunião, então, específica para as áreas atingindo, volto a dizer que naquele momento, quem esteve mais presente foram os moradores dos Três Pinheiros, que estavam fora do lar, mas aconteceu em vários locais da cidade onde a gente está acompanhando. Ontem mesmo, eu estive no Caboclo. Eu já tinha estado no primeiro momento, só que o caos lá estava muito grande, a gente não tinha acesso, né? Então nos afastamos e deixamos a prefeitura tomar, o executivo tomar as primeiras medidas ali de desbloqueio, né? Mas a situação lá é grave também no Caboclo, né? Houve deslizamentos, rachaduras. Tive então informação lá, porque encontrei pessoal do executivo também por lá, de que os geólogos estão já mapeando o estudo lá no Caboclo, então é um segundo ponto complicado, porque há famílias fora de suas residências lá no Caboclo. A questão aqui da linha Ávila abaixo, final de Piratini com linha Ávila abaixo, onde muito preocupante também e diferente um pouco das outras áreas, porque ali não houve deslizamento de terra, né? Ali houve uma movimentação geral das edificações, né? Então, estruturalmente, as edificações, em torno de 30 edificações, elas simplesmente caminharam para frente, em torno de 50, 60 centímetros, né? E, logicamente, abalou toda a estrutura de todas as edificações. Outro ponto complicado, então, sabe? Lá na Várzea Grande, no bairro Orlande, a rua Augusto Orlande, há uma rachadura também, em que ela precisa ser examinada. No Altos da Aviação, que era já uma área de risco, uma das poucas áreas de risco que a gente, no plano diretor aprovado ano passado, a gente pontuou, onde estão sendo feitos estudos, sim, mas graças a Deus lá, a princípio, não aconteceu nada, só precaução também, mas é uma área em que precisa um estudo bem aprofundado. Então, eu falei genericamente, né, sobre várias situações que aconteceram em nossa cidade e é muito grave, sim, é muito grave. Lógico, volto a dizer, o turismo pode vir, ele está amparado, a nossa estrutura para receber o turismo, tanto quanto em parques, restaurantes e gastronomia e hotelaria estão aptos a receber, né? Nossos eventos também não pararam. Mas, né, muita gente desse contexto todo que está sofrendo, inclusive trabalha às vezes na área do turismo, né? Ele dá guarida, dá atenção a essas pessoas. Ontem mesmo, uma pessoa da comunidade lá comentou comigo: pô, Cícero, eu trabalho recebendo turismo, né? E eu não posso retornar para minha casa. Como eu vou me sentir bem recebendo turismo? Então, é algo complexo, porque a gente sabe que turismo hoje é fonte de mais de 80% da nossa economia, a gente precisa disso para ter uma economia forte, mas nós entendemos perfeitamente a situação dessas pessoas que, para trabalhar e para poderem receber bem, para poderem estarem aptas, né, ao seu serviço, a dar uma maior de si, a sua cordialidade, que é uma das nossas características, né, receber bem todo turista, eles precisam estar bem consigo mesmo, né? E nesse momento está muito difícil a situação. Então cabe a nós aí, a gente está fazendo um trabalho forte, um trabalho extenso, buscando informações, né? Em todas as esferas, buscando soluções para essas pessoas, né, que foram atingidas de alguma forma, para tentar dar essa guarida para elas. Como é que o vereador vê essa questão, tanto do Executivo quanto da Câmara, né, do fornecimento de assistência imediata a essas famílias afetadas? Quem consegue, quem pode e quem dá essa assistência imediata, logicamente, é o Executivo. A Câmara de Vereadores faz a legislação, né? Cabe a nós fazermos a fiscalização, nós somos a voz do povo, sim, e nós temos clamado o Executivo por ações rápidas a toda essa comunidade. É bem complexo, Cida. O Executivo já fez algumas ações, dentre elas mandou um projeto, que nós votamos agora na última segunda-feira de forma extraordinária,
de um auxílio a essas áreas, a todas as pessoas atingidas nessa área de 1.350. Foi a primeira ação do Executivo. Tá? Comentei em tribuna, acho isso uma ação extremamente importante. O primeiro passo, né? Para algumas pessoas, vai dar uma certa tranquilidade, digamos, né? Mas é muito complexo. E nós sabemos da complexidade, não vou usar nesse momento de hipocrisia de forma alguma, mas precisa ser feito um estudo rápido de todas as situações, dividindo, talvez, em setores, né? Porque há locadores atingidos, há locatários atingidos, foram comércios atingidos, foram residências atingidas. Então, cada caso é um caso. E nós precisamos ampliar essas ações. É isso que a gente está cobrando do Executivo. Então, o Executivo já deu um primeiro passo, que foi esse auxílio a todas as famílias atingidas. Particularmente, eu não vi ainda o decreto e a maneira de fazer inscrição para que tu possa receber esse auxílio. Hoje, inclusive, preciso ir atrás disso, porque algumas famílias estão procurando, né? Conforme a prefeitura, todas estão mapeadas e eles sabem de todas. Mas, logicamente, eu coloco aqui à disposição da comunidade para qualquer um que tiver dúvida, nos procure. A gente vai procurar essas informações junto ao Executivo, como fazer esse cadastro para entrar nessa lista, para que possa receber esse auxílio, né? Então, foi o primeiro passo, mas volto a dizer que precisam ter um estudo mais aprofundado, né? A Câmara, o que nos compete, o que a gente pode fazer? Dar sugestões e indicações ao Executivo. Foi o que nós fizemos, inclusive, semana passada, em nome da bancada, nós fizemos um pedido de indicação para esses estudos. Dividir em áreas, né, comércio, locadores, locatários, áreas mais atingidas, áreas menos, pessoas que estão fora de casa, que já voltaram, né, e fazer um plano macro. Fizemos algumas sugestões nessa indicação ao Executivo, que é, no primeiro momento, talvez em todas as áreas atingidas, uma primeira ação da nossa indicação é isentar o IPTU, pelo menos para o ano que vem. Para os comércios também, que foram atingidos nessas áreas, os tributos municipais serem isentos. Esse auxílio que foi dado de 1.350, nós sugerimos no primeiro momento um auxílio de 2.000, mas sei da complexidade que o Executivo generalizou e, num primeiro momento, distribuiu de forma igualitária, mas, volto a dizer, precisa ser estudado caso a caso, para verificar como se pode aumentar esse valor, de que maneira poderia auxiliar, né? Então, são medidas que nós, vereadores, né, tomamos aqui, eu como vereadora, a nossa bancada, fez, cobrando do Executivo ações, né? E o Executivo está fazendo também as ações da parte dela, auxiliando, agora mandando esse projeto. Então, a gente sabe que estão dando algumas cestas básicas às pessoas necessitadas, algumas pessoas que não têm residência estão dando abrigo em ginásios, né, que a gente precisa também achar uma solução para essas pessoas. Então, estamos trabalhando em conjunto, né? Só que eu estou cobrando do Executivo medidas mais rápidas e mais ágeis. Porque ontem estive lá no Caboclo, é uma região onde está fazendo praticamente 20 dias em que as pessoas estão fora de casa, e ainda não receberam, como receberam de Três Pinheiros, um laudo dizendo, né, olha, podemos voltar ou não podemos voltar. Tem pessoal lá que vive da agricultura, vive das suas terras, né? Então eles não sabem ainda o que fazer. Aí corre o risco, né? Alguns moradores lá nos falaram, não, eu vou voltar para minha casa, não tem risco, eles estão fazendo uma autoavaliação porque eu vivo disso, eu só tenho isso, eu não tenho para onde outro lugar para ir. E eu, com muita cautela, sempre digo, não posso te autorizar, quem pode autorizar isso é através de um laudo, é a Defesa Civil, dizendo que tu podes voltar com segurança para a tua residência, mas a gente sabe, por isso que a gente está cobrando essas medidas rápidas, porque é complicado, é o sustento das pessoas, é a guarida das pessoas, é o lar, né, é o lugar onde eles têm a segurança, né, a sua casa, e eles precisam de respostas para saber quando vão voltar, se vão voltar,
ou ver um cronograma para saber como vai ser daqui para frente. Muito bem. Vereador, considerando então a recorrência de eventos climáticos extremos, né? Quais são os projetos ou propostas do vereador para investir em ações preventivas a mitigar os impactos futuros dessas chuvas em Gramado? Cida, isso foi comentado, inclusive, com o Ministério Público aqui em Gramado. Nós aprovamos o plano diretor ano passado e volto a dizer que nós fizemos apontamentos de áreas de risco. Tá? O próprio Ministério Público, nessa reunião, ele disse que se surpreendeu que essas análises precisam ser feitas de 3 em 3 anos. E a análise que se tinha, que a gente usou no plano diretor, e nós, vereadores, nós não temos a capacidade, digamos, de identificar as áreas de risco. A gente recebe a documentação, como recebemos naquele momento, para o plano diretor, de locais apontados pela Defesa Civil como áreas de risco, e nós identificamos, então, no plano diretor aquelas áreas de risco. Né? Só que essa leitura era de esses apontamentos de 2016 ou 2017, se eu não me engano. Tá? Então, já estava defasado, né? Ela precisava ser de 2020, já estaria defasada, já está na hora de fazer outra. Né? Então, o primeiro passo, a primeira ação muito importante, e que, sem dúvida, eu tenho certeza que o Executivo vai fazer, é contratar uma empresa, né, capacitada para fazer esse levantamento de toda a nossa cidade e fazer uma nova leitura de áreas de risco. Inclusive, prevendo precipitações mais altas de água, que foi o que aconteceu nessa vez. Né? E a segunda ação, então, tendo identificadas essas áreas de risco, é o que a gente pode fazer para mitigar, fazer ações ali para que se diminua a probabilidade de que ocasione alguma coisa nessas áreas de risco. Então, basicamente, são essas as ações. Né? Identificar os pontos de áreas de risco agora, novamente, já prevendo volumes altos de chuva, e fazer ações para que, caso aconteça isso, estejamos melhor preparados. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, Cida, é em relação a, talvez, as edificações, as construções, as licenças ambientais que se dá em Gramado. Eu sei que é complicado, mas talvez a gente precise de laudos mais aprofundados para liberar essas novas construções que sejam feitas em Gramado. Que até agora nada havia ocorrido. Não sei se foi por causa das construções que ocorreu, não sei se é porque o grande número de detonação, não sei se foi erro de drenagens, né? Eu não sei se foram obras que foram liberadas de forma indevida, nada eu sei. Mas tudo isso nós precisamos ter conhecimento. A gente precisa identificar em cada caso o porquê ocorreu, de que forma ocorreu, né? Para a gente saber se foi um erro indiferente de quem foi, do governo que foi, de que maneira foi, e fazer para que no futuro a gente não repita esses erros. Né? Então, por isso que eu digo, provavelmente, daqui para frente, para novas edificações, novas construções em Gramado, precisa-se laudos mais complexos, de geólogos, estudando solo, sabendo das detonações, dos impactos. Enfim, a gente, com isso, precisa tirar uma lição, sim, precisa aprender com isso, para não ocorrer nos mesmos erros, caso eles ocorreram sem a gente perceber. Sim. Vereador, qual a sua expectativa para que esse problema seja solucionado? Minha expectativa, e a gente vai brigar, se dá para que o quanto antes, né? Mas a gente sabe que precisa uma série de estudos e uma série de ações. Tá? Isso eu já falei aqui anteriormente, a gente vinha debatendo aqui sobre isso, então é praticamente o que eu falei. A gente vai precisar de mais estudos, mais laudos, identificar os problemas, quem foi, por que foi, o que ocorreu caso a caso, em cada localidade, se tem uma ligação entre elas ou não, se foi só o número de chuva excessiva ou não, se foi laudos incorretos ou não.
E para solucionar o problema dessas pessoas, precisamos agilizar ao máximo, né? Expectativa, Cida, eu gostaria que até o Natal, até o final do ano, todas as famílias estivessem na normalidade, tá? Mas, eu lhe digo, olhando as situações, a gente sabe que não é assim. Então, caso a caso, há casos que vão ser mais demorados, outros mais rápidos, né? Alguns dos espinheiros já voltaram. Ontem eu leigo, olhando lá no Caboclo, acho que algumas pessoas vão poder retornar às casas, sim, depende dos laudos, então, dos geólogos, mas acho que sim. Alguns casos mais complicados, tipo da linha Ávila Baixa, ali, aquelas edificações que cederam, não sei como vai ser resolvido, precisa identificar o problema ali, é algo que já vai a médio e longo prazo para ser resolvido. Então, é caso a caso. Precisamos agilizar, é difícil te dar uma expectativa ou dizer assim quando isso vai ser solucionado, né? Cabe nós todos trabalharmos em conjunto aí para achar soluções. É o jeito, né? Cícero, recentemente o prefeito ele decretou o estado de calamidade, né? Então, o que o vereador tem a dizer a respeito disso? Eu entendo em partes, Cida, o estado de calamidade, porque a gente sabe que, decretando esse estado de calamidade, a gente entra numa área onde pode agilizar algumas ações, de contratação, aonde algumas burocracias, às vezes, no meio público, acaba nos atrasando, né, para contratações de empresas, para obras, enfim, né? Então, é um primeiro ponto que a gente precisa, não sou demagogo, né? A gente precisa de agilidade, estou defendendo isso, então não poderia dizer que foi uma atitude errada do executivo decretar calamidade, porque se não decreta, para fazer uma contratação de uma empresa, aí tu precisa passar todo um trâmite de licitação, né? E a gente sabe que isso demora e a gente não pode esperar, a comunidade não pode esperar. E também para buscar recursos, né? Para entender em esferas maiores, né? Que normalmente quem dá esse suporte aí é o governo federal. O governo federal, inclusive, liberou um dinheiro. Eu questionei o contador da prefeitura essa semana, ele ainda não tinha essa informação, mas já foi noticiado, inclusive, que Gramado está recebendo 1.450.000 do Ministério da Cidadania, do governo federal, em virtude dos acontecidos aqui em Gramado. Então, tudo isso auxilia, esse decreto acaba auxiliando para que a gente agilize algumas ações, que a gente consiga buscar recursos, né? E, lógico, parece antagônico, assim, parece que são informações que não se encontram. Pô, Gramado está tranquilo para receber o turista, está tudo bem, maravilhoso, a gente está vendendo essa ideia, mas está em estado de calamidade. É que nós temos que dividir as duas esferas, né? O turismo, sim, ele gira a nossa economia e a parte do turismo, a infraestrutura está aí, está tranquila, vamos dizer, a gente está podendo receber o turista, sim, mas essas áreas atingidas, entendo perfeitamente, então, esse decreto de estado de calamidade, pela agilidade de ações e busca de recursos, como eu falei. Então, eu acho que foi uma ação que era necessária, sim, que foi assertiva, no meu ponto de vista. Muito bem. Vereador, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu deixo para as considerações finais do vereador Cícero. Muito obrigado. Só agradeço mais uma vez, Cida, o pessoal que acompanha a TV Câmara, a gente poder usar esse espaço aí para falar um pouco de como a gente está agindo e hoje nesse espaço é muito importante para a comunidade ter ideia do que está se fazendo, do que está se trabalhando, de como a gente trabalhou e vamos continuar em prol aí de todas as famílias atingidas, né, nesse caso aí específico. Muito obrigado e uma boa quinta-feira a todo mundo. Lembramos que o nosso programa ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos, então, mais uma vez você que esteve conosco nesta quinta-feira. Semana que vem retornaremos novamente. Esperamos você por aqui. Muito obrigada, um bom início de noite a todos e até lá.